e hoje nós vamos aprender a como perdoar como Jesus. E por isso eu vou pedir para que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós leremos os versículos 33 e 34. Você que não está com a sua Bíblia aí, você vai poder acompanhar aqui, tá? Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Até aqui. Nosso texto se encontra no contexto da crucificação de Jesus. É um texto famoso, conhecido. Jesus é julgado pelos judeus, julgado por Roma, e por fim, quando ele é posto diante de todo o povo, a Bíblia diz que todo o povo gritou para crucificá-lo. Eles chegam até então um morro chamado Calvário, e é ali que prendem Jesus numa cruz, com 2 ladrões ao seu lado, um à direita e outro à sua esquerda. E a gente já viu também muitas imagens na cultura de Jesus numa cruz. Ver Jesus numa cruz não é uma coisa tão desconhecida de nós, porque a gente está sempre vendo, tem um monte de lugar isso. E a gente tem uma pequena noção, até em filme já passou isso, né? A gente tem uma pequena noção de quão agonizante, de quão sangrento foi esse momento de Jesus na cruz. O versículo 35 diz que todo o povo estava observando ali e muitos zombavam de Jesus. Os soldados, os líderes judeus, as pessoas, os discípulos, todos estavam ali observando, olhando Cristo na cruz. E é nesse contexto que Jesus diz essas palavras relatadas no versículo 34 que nós acabamos de ler. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Imagine o choque dos soldados que estavam ali, que acabaram de açoitar Jesus. Homens acostumados com blasfêmias, com gritos de desespero naquele momento, nos momentos finais dos seus prisioneiros, eles ouviam um monte de coisa, eles ouviam cuspes, não existe isso, né? Eles eram cuspidos, ouviam ofensas, ouviam gritos de desesperos, era tudo isso. Imagine o choque deles ali, quando eles estão diante de Jesus, e eles se deparam com algo completamente diferente agora. Um pedido de perdão. Um pedido de perdão vindo da cruz. E aquilo não fazia o menor sentido. Eles ouviram de Jesus: Pai, perdoa-lhes. Imagine os líderes judeus, os líderes religiosos que tinham matado Jesus, eles tinham conseguido o que eles queriam. Jesus estava crucificado. Aquele cara que estava fazendo baderna na nossa religião agora está preso numa cruz, é muito bom ter ele lá. E eles foram até aquele local só para confirmar o fim daquele homem que incomodava eles, chamado Jesus. Mas quando eles chegam lá, eles veem Jesus na cruz, eles ouvem essa oração que eles nunca esperariam vir de Jesus, feita justamente por quem eles tinham entregado, por quem eles tinham crucificado. E os rostos deles ficaram completamente agora enrijecidos. Eles ouviram: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Imagine o choque. Essa oração de Jesus rompe toda a lógica humana. Ela é escandalosa, ela é desconcertante. Em plena agonia, Jesus intercede não por justiça, não por vingança contra os inimigos, mas por perdão por eles. E isso revela algo muito profundo para nós hoje: o coração do Evangelho. Jesus era perdoador. Por toda a sua vida ele manifestou, concedeu perdão. Jesus é Deus, nós cremos nisso, e é por isso, cada segundo da sua vida foi um manifesto de perdão aos homens. Ele perdoou pessoas marginalizadas, pessoas esquecidas, pessoas enfermas, como o paralítico de Cafarnaum. Perdoou pessoas profundamente arrependidas, como a mulher pecadora, que aos prantos lavou os pés de Jesus com lágrimas.
e ungiu os pés dele com perfume, e mesmo que ela estivesse sendo desprezada pelos aqueles religiosos, Jesus diz para ela: perdoados estão os seus pecados. Livremente Jesus perdoava. Mas Jesus também perdoou os seus inimigos. Jesus perdoou quem nunca pediu perdão para ele. Jesus perdoou quem nem estava arrependido. Essa pessoa nem estava arrependida. E Jesus perdoou. Ele intercedeu na cruz para aqueles líderes religiosos, para aqueles soldados, por quem abandonou ele, por quem agiu cruelmente com ele, a multidão que zombava dele. Jesus perdoou. Jesus não orou por alívio na cruz. Senhor, por favor, me ajuda com essa dor. Foi isso que ele orou. Orar por vingança faria sentido na lógica humana, mas Jesus orou por perdão. Aquelas pessoas não pediram perdão a Jesus, e ele perdoou aquelas pessoas. E assim ele cumpre aquela palavra que está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 12, quando diz que levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus também ensinou aos seus discípulos sobre perdão de forma profunda. Na parábola do credor incompassivo, que é uma parábola que Jesus conta, Jesus ensina sobre a necessidade de perdoar o próximo da mesma maneira que nós somos perdoados por Deus. Ao ensinar os seus discípulos a orar, a famosa oração do Pai Nosso, Jesus inclui nessa oração a petição por perdão e a condição de perdoarmos para sermos perdoados. Jesus estava sempre ensinando sobre isso. Jesus também exortou os seus discípulos a perdoar 70 vezes 7. Para Pedro, ele queria um limite do perdão, mas Jesus diz: não tem limite. Limite nenhum. E por que Jesus valorizou tanto isso? E fez tanto isso? Porque Jesus estava revelando o caráter, o coração, o amor de Deus ao mundo. E Deus é perdoador. Se tem uma das características que Deus tem e é perdoador. O salmista escreve no Salmo 103, versículo 12 a 14: assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Através do profeta Isaías, Deus diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados nunca mais me lembro. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, nos lembra de uma das maiores verdades para um cristão: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Deus revelado em Jesus, um Deus cheio de graça e perdão. O amor de Jesus não fica contabilizando erros, querido. Não é que Jesus fique ignorando o mal como se o mal não existisse. É que Jesus não guarda ressentimentos nem rancor. Ele não guarda uma lista de coisas que ele deve cobrar da gente. Antes, ele oferece perdão. Ele abriu mão do direito de vingança e de retribuição pelo prejuízo que ele sofreu. Ali, no pior momento, essas palavras devem ecoar no nosso coração: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Isso deveria ser extraordinário para nós. Às vezes, nós temos dificuldade de perdoar quem pede perdão para a gente. Às vezes a pessoa pede perdão com sinceridade e nós temos dificuldade de perdoar. Mas Jesus não é assim. Às vezes a pessoa vem e pede: eu errei, e a gente fica guardando aquilo mesmo assim. Jesus não é assim. E essa é uma área sensível para nós, queridos. Quando alguém nos fere, quando alguém nos decepciona, a nossa inclinação natural é guardar aquilo no coração. Às vezes por meses, às vezes por anos. Em outros casos, a gente guarda isso por toda a vida. A dor se instala dentro de nós, que mesmo com o passar do tempo, com a partida daquela pessoa, às vezes a pessoa morre,
o ressentimento continua ecoando dentro de nós e vai ecoando, ecoando, ecoando. Isso vai deixando cicatrizes profundas, cicatrizes silenciosas, que moldam o nosso jeito de viver, de sentir, de crer, de entender o Senhor, muito tempo depois do ocorrido. Na era do cancelamento nosso, o perdão, queridos, perdeu o lugar. Tudo hoje é xingamento, tudo hoje é retribuição. Todo mundo aqui está doido para matar qualquer político, porque acostumou a retribuir o mal. Para muitos, perdoar é injusto. É um fardo cruel sobre quem já foi ferido. O discurso dominante do nosso tempo diz que quem errou deve pagar. Quem errou deve arcar com tudo isso. O culpado precisa sofrer, precisa sentir na pele, precisa entender a dor de forma intensa que ele causou. Então a gente não deve perdoar, a gente deve deixar a pessoa sofrer, que as pessoas dizem. Em outros ambientes, o perdão foi domesticado, foi transformado em autoajuda. O perdão é visto agora só sobre nós. As pessoas dizem, perdoe para se libertar. Aquela frase famosa, que provavelmente você já ouviu em vários lugares. Quando você não perdoa, você sempre vai ficar mal consigo mesmo, as pessoas dizem. Como se o perdão tivesse a ver com a gente. É claro que quando a gente não perdoa, a gente fica mal com a gente. É claro que quando a gente não perdoa, a gente não fica liberto. Mas o perdão não tem a ver com a gente não, queridos. O perdão não é domesticado para a gente não. O perdão que deveria ser um dom ao outro, um dom que você concede para o outro, um presente que você concede para o outro, virou uma técnica de bem-estar pessoal. É melhor eu perdoar para eu ficar bem, né? Deveria ser sobre o outro. O perdão nunca deveria ser centrado no eu, mas no próximo que errou contra você. Existe gente que vê o perdão como um prêmio. Só é perdoado quem se humilha o suficiente, quem se rasteja, quem implora, quem demonstra um sentimento proporcional à dor que causou. Eu só vou perdoar quando essa pessoa aparecer aqui e fazer isso comigo. Essa pessoa tem que estar aqui diante de mim, vir rastejando. Aí eu perdoo essa pessoa. Aí o arrependimento vira um espetáculo. Tem que ser um espetáculo para mim, um teatro para eu ver e realmente conceder o perdão. O perdão vira uma recompensa que precisa ser conquistada pelas pessoas. As pessoas dizem isso, eu quero conquistar o seu perdão de volta. Agora perdão está tendo que conquistar, irmãos. Está tão difícil perdoar que a gente tem que conquistar o perdão agora. É um prêmio lá para a gente pegar. O que deveria ser graça, agora é lei, é técnica. É isso que o perdão faz. Numa cultura que idolatra a autonomia, que você tem que ser feliz em tudo, o perdão é a coisa mais fraca que existe. Soa absurdo nos nossos ouvidos. Mas existe algo mais profundo por trás disso tudo. Todas essas abordagens modernas, tudo que nós pensamos sobre perdão hoje ignora a dimensão vertical do perdão. Ignora aquilo que vem do alto. Falta para a gente algo que venha de fora, algo que venha de cima, algo que não nasce do homem, não nasce aqui de dentro, mas desce até o homem e muda quem ele é por dentro. E a gente pode ficar aqui falando sobre como a cultura responde ao perdão, como a cultura responde ao fracasso, à decepção, mas mais do que isso, a gente deveria olhar para dentro de nós. A gente poderia fazer uma tese aqui, como que o mundo vê o perdão, escrever livro sobre isso, mas quando a gente começar a olhar para a gente, olhar para dentro da gente, como nós lidamos com os nossos ressentimentos? Como nós lidamos com as pessoas que nos decepcionam? O que você faz com a pessoa que te feriu? O que você faz com a pessoa que te decepciona? O que você faz? Essa é a pergunta que você deve fazer, não como as pessoas fazem. E é tão difícil soltar
liberar as mágoas antigas, não? Todos nós temos dificuldade com isso. As dores que causaram em nós ontem continuam latejando na nossa mente e no nosso coração, sabe? Nas regiões mais sensíveis da nossa memória. E parece que o sangramento nunca estanca. Aquela decepção, aquilo que fizeram, aquilo que falaram para mim, nunca estanca. E isso é uma coisa natural de todos nós que estamos aqui. As crianças que estão aqui hoje vão ter isso em algum momento. Todos nós já fomos decepcionados, frustrados. Temos feridas causadas por alguém e todos nós também causamos feridas em alguém. Todos nós. Mas o que fazemos com isso é que revela quem nós somos de verdade. São muitas histórias. Alguém que nos traiu, alguém que traiu a nossa confiança, alguém que ficava falando palavras para a gente quando nós éramos novos, sabe? Aquela mãe, aquele pai que ficava falando palavras de maldição, de irritação, de raiva com o filho. E você guarda isso até hoje. Atitudes que nos atrasaram, que nos tiveram prejuízo, aquele dinheiro que você emprestou que a pessoa nunca mais devolveu. Aquela pessoa que você esperava alguma coisa, mas não fez por você. Os desprezos que você recebeu, que te marcou. São muitas histórias. Os abandonos que nos entristeceram. Todas essas coisas nos ferem. E é aqui, nesses lugares, que nós começamos a demonstrar as atitudes de ressentimento. A gente comenta maldosamente. Sabe fulano? Então, fulano, né, cara? Meio complicado fulano. Tem uma personalidade muito difícil. Ninguém perguntou. A gente que está falando. A gente comenta maldosamente. A gente reabre as feridas antigas. Em qualquer comentáriozinho a gente está falando. Não, mas teve uma vez, né? Há 10 anos atrás, né? Não, fulano sempre foi assim. Agora que mudou. Se mudou, então por que você está lembrando do que era? A gente vai fazendo isso, queridos. A gente trata quem nos feriu com uma exigência desproporcional. Já viu? A gente bota a pessoa de castigo. Do banquinho do pensamento do meu intelecto. Desproporcionalmente a gente olha para ela e começa a desprezar ela. Ah, também não vou procurar mais. Não vou insistir mais. A gente vai fazendo isso. Como se aquelas pessoas nos devessem algo. A gente aplica uma misericórdia só para humilhar o outro. Já viu isso acontecer? Eu já, porque eu já fiz isso também. Sabe, dar uma misericórdiazinha só para humilhar o outro. Não vou fazer como ele, eu faço diferente. Então toma essa misericórdia aqui. Vou humilhar essa pessoa. Eu mando mensagem para fulano. Ele não me manda, mas eu mando. Ele não me procura, mas eu procuro. Eu procuro. Aí então vou procurar ele só para ele saber que eu procuro. A gente faz isso. A gente ignora. A gente esfria. A gente fica planejando revides sutis. Aí quando alguém vem comentar sobre essa pessoa com a gente, sabe, pô, fulano, né, fulano, tão legal. Aí você diz, é tão legal. Só cuidado, porque ele tem uma característica assim, tá? Mas é muito legal. A gente faz isso. A gente guarda rancor no silêncio, a gente sente prazer quando o outro sofre. Falei, ela, tá vendo? Eu disse. A gente torce para que o outro fracasse. Qualquer coisa que essa pessoa que nos decepcionou faz irrita a gente. Qualquer coisinha. A gente fica irritado com aquilo. A gente vai fazendo essas coisas. A gente chama de desabafo. Quando a gente fala para os outros mal da outra. É só um desabafo que eu estou fazendo, que é para desabafar. Ninguém perguntou. No fundo, é só orgulho ferido que todo ser humano tem. Todo ser humano tem. A gente pensa, se não fosse por essa pessoa, meu casamento seria ótimo. Ah, se eu não tivesse casado com fulano. Se não fosse por ciclano, a igreja estaria bem. Mas é por causa daquela pessoa que a igreja está mal. É por causa de fulano que a minha vida está mal.
Se meus pais não tivessem me abandonado, com certeza eu seria diferente. Se Ciclano não tivesse feito aquilo comigo, com certeza minha vida teria andado. E assim a gente fica mostrando mal, seguimos culpando as pessoas, computando mal, tendo uma listinha daquilo que fizeram contra nós. Alimentando a nossa dor a cada dia que passa. E a gente faz isso, queridos, porque perdoar não é nada natural para nós. O nosso coração se apega à dor, ao tamanho da ferida que nos causaram, ao que nós perdemos, ao prejuízo. E perdoar é exatamente isso, queridos. Perder. Sair do prejuízo. Se formos mais profundos ainda, perdoar significa morrer. Morrer um pouco para o próprio ego, para o próprio eu. O perdão exige que a gente olhe quem nos feriu, quem nos decepcionou, reconheçamos a dor e mesmo assim façamos a escolha de absorver o prejuízo para nós. Como alguém que perdoa uma dívida. Se você emprestou R$500 para mim, eu não te paguei, você perdeu R$500. Se você me perdoou, você perdeu R$500 do mesmo jeito, não sabia disso? É assim que é o perdão. Fizeram algo contra mim, eu perdoei, eu não vou ter de volta. Eu absorvi o prejuízo. Eu assumi o custo daquilo ali que fizeram contra mim. E permanecer sem perdoar não pune aquele que nos ofendeu. Você que pensa isso. Eu não vou perdoar não para estar punindo aquela pessoa. Mas na verdade, permanecer sem perdoar só prolonga o domínio daquela pessoa sobre você. Quanto menos você perdoa, mais você é dominado pelos seus desejos. Mais você é aprisionado pelo ressentimento e pelo rancor. Isso vai alimentando o seu ego. E aí você só sofre. Você fica escravo daquela ferida para sempre. E isso vai combatendo com o fato de que todos nós também, por mais que estejamos vivendo tudo isso, todos nós estamos também no mesmo lugar, ansiando por algo maior. Mesmo diante das decepções, nós acreditamos numa vida sem feridas. Se eu perguntasse para qualquer uma pessoa daqui hoje, falando assim, qual seria a vida perfeita para você? O que seria uma vida ideal e perfeita para você? Todo mundo vai falar, uma vida sem mal. Uma vida sem ressentimento, uma vida sem rancor, uma vida sem decepções, uma vida sem separações. Todos nós queremos que o mal acabe. Isso conflita com o mal acontecendo com a gente e a gente fazendo mal aos outros. Todos nós. Todos nós queremos um mundo sem ódio, sem mal, sem problemas. Mas todos nós estamos ignorando uma verdade crucial, queridos. Que nós não podemos construir um mundo com corações quebrados e escravizados, cheios dos mesmos pecados de sempre. Amargura, ressentimento, rancor, ciúmes, decepções, tristezas. O mundo não pode ser reconstruído por corações quebrados. Isso é pior do que tudo. O problema do mundo, queridos, não está fora de nós. Nós poderíamos dar as nossas mãos com todos os países desse planeta e cantar Imagine, do John Lennon. E ainda assim nós continuaríamos cheios de problemas. Porque o problema do mundo está dentro de nós. Está guardado aqui dentro. Esse é o problema do mundo. O mal que nós queremos combater está dentro de nós. E é por isso, exatamente por isso que nós precisamos de algo que venha de fora. Algo que seja vertical. Só uma realidade maior do que nós pode nos curar. E curar aqui dentro. E apenas uma coisa tem esse poder. Uma coisa tem esse poder, queridos. A morte substitutiva e perdoadora de Jesus na cruz. Só isso tem. Somente ali na cruz nós encontramos graça que nos liberta, nos transforma e nos capacita a viver uma vida perdoada e perdoadora. Jesus é quem pode nos perdoar pela nossa falta de perdão.
Jesus é quem pode pegar as nossas feridas e curar as nossas feridas. Jesus é quem pode fazer os pontos que fizeram na gente as aberturas em nós, ele fez os pontos. Jesus é quem pode curar e cuidar de um coração quebrado e partido pela decepção. Jesus pode. No coração do Evangelho está o perdão radical de Deus em Cristo. Nenhum de nós poderia pagar a nossa dívida. Mas Deus nos perdoou em Cristo. Não pelo que nós fizemos, não pelo nosso desempenho, não pelo tanto de perdão que nós concedemos, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. O Evangelho, então, é a boa notícia de um perdão imerecido. Deus é justo e santo, queridos. Ele é justo e santo. É Ele que disse: eu perdoo a maldade, mas não deixo impune o culpado. Mas como que Ele pode fazer isso? Se Ele perdoa a maldade, como Ele pode deixar impune o culpado? E a resposta para isso, queridos, é Jesus. Jesus é o inocente. Tomou o nosso lugar, absorveu o prejuízo, foi até uma cruz e cravou a nossa dívida naquela cruz. Então o inocente tomou o nosso lugar e o perdão foi concedido a nós. E Ele perdoou a maldade, mesmo que estivesse punindo o culpado, e os culpados éramos nós. Deus puniu o pecado ao mesmo tempo que nos perdoou com uma graça abundante. E quanto perdão infinito há em Deus, queridos. Mas é também ali naquela cruz que Deus mostrou para nós em Cristo que o perdão custa muito. Custa muito. Mas é naquela mesma cruz sangrenta que Deus mostrou para nós em Cristo que o perdão nos liberta. Que o perdão não esconde o rosto das pessoas, que o perdão não cobra o passado, que o perdão não exige os acertos, que o perdão não exige coisas, não cobra coisas, não guarda uma lista, que o perdão esquece e lança no mar do esquecimento. Assim como o Oriente é do Ocidente, assim todas as decepções que nos causaram estão longe umas das outras também. Porque se Deus conhece a sua estrutura e sabe que você é pó, e você quer imitar a Jesus, você deveria conhecer a estrutura de quem está ao seu lado e saber que ele é pó também. É isso que Deus fez com nós. O perdão deixa tudo isso morrer. Entenda aqui. O perdão não lança para debaixo do tapete. O perdão deixa todas essas coisas morrerem. Então abre espaço para um novo começo, uma nova realidade de vida. É isso que faz. Então você quer perdoar? A primeira coisa que você precisa receber é o perdão que vem do alto. Se você não receber o perdão de Deus, você nunca vai ter capacidade para perdoar. Você vai precisar receber o perdão de Deus. O perdão de Deus é a base, a motivação, a força, a capacidade para perdoarmos os outros, aqueles que nos decepcionaram. E como não teve limites para Deus nos perdoar, assim Ele nos ensina também a não ter limites para isso. Você precisa se apropriar das verdades do Evangelho, especialmente da realidade da cruz, e se arrepender dos seus rancores, da sua amargura, e aceitar o perdão de Deus, para ser impulsionado a perdoar quem te ofendeu. Não para se tornar uma melhor versão de si mesmo. Aqui a gente não está criando gente para perdoar e se tornar a melhor versão de si. Não. É você vai perdoar para se tornar como Jesus, que é a melhor versão. Jesus é a melhor versão. Quando o ressentimento do seu coração erguer os muros, o perdão vai derrubá-los. O perdão vai te libertar das memórias dolorosas. Não estou falando para você ignorar o mal vai estar ali, mas vencer o mal com o bem e perdoar, é sobre isso. Então eu tenho uma pergunta para te fazer: que mal, qual mal que te fizeram, que Deus está te chamando para suportar?
Que coisa que te fizeram que Deus está te chamando para perdoar? Que lembranças você sempre quer lembrar e Deus quer que você esqueça? Qual? Que pessoa Deus quer que você ame? Um familiar? Um amigo? Um irmão dessa igreja? Seus pais? Que pessoa Deus quer que você ame? Em vez de você alimentar a vingança, perdoe. Perdoe. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é um texto lindo. Amém, irmãos? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a Bíblia diz que elas são a causa de nós não sermos consumidos. A causa de nós não morrermos a cada manhã, a Bíblia diz, são as misericórdias do Senhor. Sabe o que significa? Isso significa que a cada manhã, quando você abre seus olhos, há uma nova realidade de perdão sendo entregue de presente a você a cada manhã. O ontem já se foi para Deus. É novas misericórdias. O ontem já se foi. Mas para você, o ontem se foi? Para você, semana passada se foi? Porque para Deus sempre se vai. E a gente sabe como amar e perdoar é difícil. E amar exige da gente perdão e compaixão constante. Constante, não dia. É triste que a gente faz do perdão isso. Nós falamos assim, fulano perdoou ciclano, né? Aí parece que perdoar é uma coisa que você faz aquela vez, naquela vida, naquele momento exato. Nossa, que perdão, todo mundo bata a palma. Perdoou. Amar é perdoar constantemente. Constantemente liberar perdão, porque todos nós falhamos uns com os outros. E só o perdão de Deus pode manter os nossos relacionamentos aqui, na nossa casa, em qualquer lugar, vivos. Vivos. Então, queridos, não mantenham ninguém preso na masmorra do ressentimento, de castigo lá. A palavra de Deus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E se a gente não perdoar, o que a gente está fazendo é aprisionar o outro, impedindo que o amor transforme aquela pessoa. O seu olhar, o meu olhar, o nosso olhar amargurado bloqueia a graça e a cura daquele que pecou. Nós precisamos conceder perdão. Ah, João, mas se eu perdoar, a pessoa vai tirar vantagem de mim. Sempre eu perdoo, aí a pessoa vai tirar vantagem de mim. Mas na verdade a pessoa vai sempre tirar vantagem de você se você não perdoar. Você sempre vai ser escravizado por ela. Quando você perdoa, acabou. Você vai ter liberdade para amar. Você não vai estar preso mais ao tanto de desvantagem que você tem. Você perdoou. Ah, João, tenho medo de perdoar, porque se eu perdoar, essa pessoa vai ficar no pecado. Mas muitas vezes o perdão é o começo da transformação, queridos. Jesus perdoou naquela cruz e o centurião que estava ali reconheceu Jesus. Estevão orou a mesma oração de Jesus quando estava sendo apedrejado. Sabe quem estava olhando Estevão ser apedrejado naquele dia? Paulo. Ainda Saulo. E ele ouve da boca de Estevão: Pai, perdoa-lhes. Você sabe quem se tornou Paulo, né? Perdão é o começo da transformação. Foi pelo perdão que a igreja avançou. Ah, João, entendi tudo. Minha cabeça tá certinha, eu estou entendendo. Mas eu não sinto ainda, né? Eu vou sentir em algum momento. Eu não sinto perdão ainda. Mas, queridos, o perdão não deveria ser uma emoção. Deveria ser uma prática. Você não vai sentir mesmo, não. O perdão deveria ser uma promessa de não cobrar o erro. Uma promessa concedida mesmo sem sentimento. Se você esperar sentir antes de perdoar, você vai ficar preso à amargura. Jesus disse assim para os seus discípulos: quando estiverem orando,
perdoe. O que Jesus está ensinando? Às vezes vocês não vão conseguir. É como se Jesus estivesse dizendo, às vezes vocês não vão conseguir até a pessoa que falhou com vocês. Então, quando vocês estiverem orando, lembrem dessa pessoa. E o perdão vai começar nascendo no coração de vocês. O perdão vai começar brotando no coração de vocês. O seu coração vai começar se aquecendo, vai começar se amolecendo com a graça de Deus. E você vai estar aquecido a ponto de sair da oração, ligar para essa pessoa, procurar essa pessoa e dizer, eu te perdoo, meu irmão. Eu te perdoo. Então, perdoe hoje pela graça de Deus. Pela força do Espírito. Nós deveríamos ser um povo que perdoa, porque nós fomos perdoados em Cristo. Quem tem Jesus, queridos, é rico o suficiente para perdoar. Sem se prender à reputação, às feridas. Quem tem Cristo não precisa se pegar a isso. Sabe por quê? Porque as marcas da cruz são mais importantes para quem tem Jesus. Talvez você esteja aqui hoje e não conhece Jesus, ou está longe de Jesus, ou não sabe quem Jesus é, não é um cristão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você precisa é do perdão de Deus. Tudo. Tudo. Sabe por que você coloca a cabeça no travesseiro? Você que está aqui hoje, não é cristão, está me ouvindo? Em nome de Jesus, ouça isso. Você coloca a cabeça no seu travesseiro, e muitas vezes você não sabe para onde está indo. Acha que sua vida não está indo para frente. Que você chora e chora e chora por muitas coisas que aconteceram na tua vida, por coisas que você fez e coisas que fizeram contra você. Sabe esse sentimento, essa melancolia que não tem resposta, que as pessoas hoje chamam de crise de ansiedade, e muitas vezes que as pessoas chamam hoje de qualquer outro transtorno, e muitas vezes Sabe qual que é a raiz disso tudo? A necessidade de ser perdoado. Você não sabe disso, mas eu estou contando para você. Você pode sair daqui e ir embora, dizendo assim, só doideira que esse cara falou lá na frente. Só maluquice que esse cara falou lá na frente. Esse cara estava falando um monte de besteira, coisa de crente, coisa de maluco. Mas você não vai ter como fugir da inevitabilidade de colocar a cabeça no travesseiro e experimentar a sensação de uma culpa e vergonha que só o perdão de Deus pode te curar. Você precisa do perdão de Deus. É o que você precisa. Não há destino final pior então, do que não correr para Cristo e receber esse perdão gratuitamente. Corra para Jesus. Venha a Cristo. Venha a Cristo, cristão. Venha a Cristo, não cristão. Venha a Cristo e receba um perdão para a sua alma e capacidade para perdoar também. Muitas vezes a gente pensa que Deus está pronto para nos condenar. Talvez você esteja pensando isso, eu não vou a Cristo porque Jesus só vai me aceitar quando eu for menos culpado, mas isso é uma mentira do diabo. A condição mínima para ir até Jesus não é ser menos culpado. Venham a mim os menos culpados e aqueles que estão andando mais corretamente. Venham a mim, aqueles que acertaram ontem estão acertando hoje também. Não é isso que Jesus diz. Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Essa é a condição mínima, ser alguém pecador, extremamente culpado, um miserável mesmo, alguém que não sabe nem para onde está indo. Essa é a condição de ir até Cristo e receber o perdão de Deus, sem precisar merecer, sem tentar ser religioso demais, sem tentar pagar a sua dívida, que é impagável, e só vai ser paga quando você confiar em Jesus que morreu na cruz. Essa é a verdade do Evangelho. Deus escolheu perdoar as piores pessoas, não os menos culpados. Não os que mais acertam. Você que não é cristão e você que é cristão, ouça que a gente fala aqui diversas vezes. Isso aqui é a igreja, amém? E isso aqui é o encontro das piores pessoas que foram alcançadas pela graça. Amém? Você que é igreja, você pode dizer amém sobre isso? Amém? Eu já falei aqui de uma pessoa que chegou para mim e falou assim, não, então, essa igreja está com muitos problemas. Eu disse, sim.
Não, porque, né? Tem que ficar olhando, né? Porque então tá cheio de problema ali. Você não sabe o quanto. Aqui na Igreja do Calvário, só tem problema. Olha o pastor que está pregando para vocês. E eu disse para ele, se você quer ir para um lugar onde tem melhores, realmente a Igreja do Calvário não é para você. Talvez você encontre um lugar onde tem melhores pessoas. Aqui se reúnem os piores. Mas com uma coisa queimando no coração. Desde o começo do culto, nos cânticos, na pregação, nós estamos reunidos em torno do Deus gracioso e perdoador, sabendo com a certeza do nosso coração que nós podemos adentrar aonde está o trono com confiança para receber graça e misericórdia no tempo oportuno. Quando é esse tempo oportuno, João? Sempre. Sempre. Sempre é um tempo oportuno de receber graça e misericórdia. É por isso que nós estamos aqui. Quem está em Cristo, queridos, tem a certeza de quando o dia termina, os pecados são levados para bem longe, longe, nas profundezas do mar do esquecimento. Quando a gente chega à noite com os cacos todos ali, os nossos cacos, tudo que a gente fez o dia inteiro, que desgraça! Um bando de coisa reunida diante de Deus, esperando Deus vir fulminar a gente. Em paz eu me deito e pego no sono, porque Ele levou os meus pecados para longe, longe, longe. E então vem a chuva de arrependimento, as lágrimas de arrependimento, o perdão, a renovação e a capacitação para viver uma vida que perdoa outros também. É isso. Você vai ter um tempo para refletir sobre isso. Eu não quero só que você reflita sobre o perdão de Jesus. Eu quero que você reflita sobre quem Jesus está pedindo para você perdoar. Hoje é dia da ceia do Senhor. Então pense em alguém. Pense em alguém. E medite sobre isso. Esse não é o momento, eu já falei aqui, não é um momento que, não uma pausa para você ir lá fora. Essa não é uma pausa para você olhar suas notificações do celular. Essa é uma pausa para você refletir. Amém? Então você vai ter um tempo para refletir sobre isso e que Deus nos ajude sobre isso.